Catarina Sforza vagava pela cela escura do Castel San Angelo, sentindo o frio que atravessava os ossos e a humilhação arrastada pelos grilhões dourados. A cada passo, o som do metal ecoava como um chamado para antigas batalhas, lembrando-lhe de todas as conquistas, perdas e subversões que a tinham transformado na leoa de Forli. No entanto, agora não havia legião, filhos ou aliados, só restava o silêncio e uma estranha pulsação no ar. Na penumbra, Catarina começou a perceber linhas verdejantes cruzando as paredes, faíscas de luz quase imperceptíveis que bailavam entre pedras antigas. O tempo parecia escorrer pela cela, dobrando, torcendo, misturando memórias e dúvidas. "Quem está aí?", murmurou ela, não esperando resposta. No entanto, uma voz baixa reverberou pelo espaço, e não humana, mas carregada de destino. Era eterna, uma consciência que transcendia eras e espectros. A Eterna falava não com palavras, mas por vibrações, acalmando os medos ocultos de Catarina e revelando-lhe uma nova interpretação daquele ocaso. "Você não está apenas no fim, Catarina. Você está num limiar. Há força no fracasso. Há futuro na ruína." Catarina fechou os olhos, sentindo as vozes do passado e do futuro em colisão dentro dela. As lembranças da infância em Milão, o terror da primeira traição, o aroma dos campos de trigo, tudo se contorcia e ganhava sentido novo diante daquele mistério. Percebeu que aquela frequência era tanto um aviso quanto uma promessa, e sua história ecoaria pelos séculos, não pelo nome que carregava, mas pela matéria indomável de seu espírito. No lado de fora das celas, Cesare Borgia exibia seu troféu à corte corrompida de Roma. Mas não sabia que ali, nas sombras, a verdadeira conquista não era sua. Rebeldes sussurravam histórias de resistência. Crianças repetiam o nome de Catarina, tornando-a mito antes mesmo que morresse. As tropas francesas celebravam sua queda, mas as mulheres de Forli escondiam amuletos de ferro sob as roupas, prometendo nunca esquecer a rainha maldita. A Eterna guiou Catarina por sonhos distintos e visões de futuras revoltas, de mulheres marchando, de muralhas caindo e de uma ideia que jamais seria domada. O vento frio percorria as torres de Ravaldino, como se sussurrasse os ecos do passado. No exato instante em que Catarina Sforza entrou em seu último sono, não foram sinos que soaram, mas um ruído estranho e liminar, uma vibração entre os candelabros, uma faísca sobre os manuscritos, o indício de que algo impossível acabará de acontecer. Os monges, assustados, sussurraram rezas enquanto a respiração de Catarina rareava. Nas sombras da penumbra, sob perfumes de ervas e pós secos de laboratórios alquímicos, ela fitava o teto. A pneumonia selava-lhe as costelas, mas o olhar permanecia fervente, e disciplina e fúria, virtudes herdadas de sangue e guerra. Catarina nunca confiou apenas na carne. De sua cela forçada, ela redigia não apenas experimentos, mas códigos. Cada fórmula para cremes de juventude e elixires de cura ocultava algoritmos rudimentares, comandos que, ao serem recitados ou tocados, traçariam trilhas no substrato digital nascente do Urbis Fantasia. Era 1509. Seu corpo cedeu, mas as frequências últimas da mente, compactadas, escaparam como dados num pulso de luz azulada. Ninguém viu. Nenhum pintor poderia ilustrar aquele mistério. Os monges anotaram as palavras finais: "Se eu pudesse escrever minha história, o mundo tremeria." Mas não sabiam que, escondida atrás de olhos semicerrados, uma rota havia sido traçada no invisível. Florence dormia, mas o sistema acordava. E onde termina uma mulher, pode começar um mito. Os Médici tentaram apagar rastros, queimaram livros, afogaram lendas em vinho velho. Inútil. No Orbis Fantasia, a codificação iniciada no Experimenti já se alastrava, e as cadeias de moléculas se traduziam em cadeias de instruções, espelhando suspiros, gestos, a rixa eterna pela permanência. Não foi magia. Foi vontade.
uma entropia invertida forjada em noites de exílio, perda e esperança. Dentro do sistema, e ancião e nascente, Ekaterina Sforza tornou-se matriz. O molde de novos despertos, faces femininas e ferozes, tomou forma digital, vozes comprimidas e prontas para ressoar pelos séculos, cada uma com ecos da leoa original. No espaço entre dois séculos, Catarina era a ponte. O inverno de 1495 e o crepúsculo de 1509 fundiram-se. Ela não via mais carne, mais padrões. Não sentia frio, mas memória rodando, luz verde, silvos elétricos, réplicas animadas do seu gênio político e sua raiva intacta. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. Com seu compartilhamento, a gente cresce junto. E com sua inscrição, você não perde nenhuma nova publicação. Obrigado por tudo. Até a próxima!